Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Ô Senhor, tanta coisa pra falar, mas eu vou me limitar a falar apenas nesse vídeo do movimento Vasco do Povo. Amigos, o Vasco é mesmo do povo. E dia 14 vai ter uma reunião no lugar onde o Vasco nasceu. Olha, todo mundo tem que ir para lá, que vai ser um dia assim, de reencontro de amigos, vai ser uma coisa bonita, festiva, descontraída e vascaína, porque o Vasco é do povo. A abolição da escravatura no Brasil, ela foi proclamada pela princesa Isabel em 1888. A abolição da escravatura. Até hoje, em 1888, até hoje, em 2025, a gente tem racismo. A gente vê isso aí todos os dias. Seja no futebol ou em qualquer outro esporte, ou em qualquer lugar que você ande, você vê racismo. Eu mesmo já fui vítima de racismo quando eu trabalhava no metrô do Rio de Janeiro. Você imagina um clube criado 10 anos após a abolição da escravatura em 1898. Em 1898 nasce o Vasco. Aonde? Rua Sacadura Cabral, do ladinho aqui de casa, número 345. Nasce o Vasco. O Vasco nasce em 1898, na Rua Sacadura Cabral, 345. Porra, Careca, mas por que você está dizendo isso, irmão? O Vasco nunca dependeu de ninguém. O Vasco nunca teve um dono em 124 anos de existência. Fizeram isso após. E quem fez isso não são Vasco. Nós nunca dependemos de sistema nenhum. O Vasco conquistou todos os seus títulos por méritos dentro de campo, não fora. Nós nunca dependemos de dono, nós nunca dependemos de ninguém, a não ser de nós mesmos. O Vasco foi criado, o Vasco nasceu 10 anos após a abolição da escravidão, irmão, da Lei Áurea, 10 anos após. 16 anos após, olha isso, a gente tem racismo até hoje. Imagine 16 anos após a assinatura da Lei Áurea. Nós tivemos um presidente negro, Cândido José de Araújo, o Candinho. 20 anos após a gente ter o primeiro presidente negro, a gente dá a resposta histórica. A gente se recusa a participar de um campeonato onde a elite pedia a exclusão de negros, pobres e operários. Negros, pobres e operários. Talvez você não esteja ainda entendendo o que eu quero te dizer. Irmão, o Vasco foi criado 10 anos após a abolição da escravidão, a Lei Áurea. 10 anos após surge o Vasco. 16 anos após, o Vasco tem o primeiro presidente negro. Olha isso, a gente discute racismo hoje, 137 anos após a Lei Áurea, em 2025. Você imagina isso 10 anos após a abolição da escravidão. Você imagina isso 16 anos após, com o primeiro presidente negro que o Vasco escolheu, Cândido José de Araújo. E você imagina isso 36 anos após, o Vasco se insurgir contra a elite do futebol. Tava ali, ó, do ladinho, cara. Tava muito próximo da Lei Áurea. E o Vasco se insurgiu. Não precisamos de ninguém, irmão. E esse clube foi fundado aonde? Rua Sacadura Cabral, 345.
foi aonde esse clube se insurgiu a tudo isso. 10 anos após a abolição, 16 anos após a gente ter um presidente negro, e após a gente ter um presidente negro, 20 anos após a gente dar a resposta histórica, que é um marco importantíssimo dentre vários outros marcos que a gente tem na nossa história. O Vasco não é qualquer time. O Vasco não é qualquer clube. Se você é vascaíno apenas pelo campo e bola, irmão, ô Senhor, você está errado. O vascaíno de essência, de raiz, ele não é vascaíno só pelo campo e bola. A gente ficou vários e vários anos sem conquistar um campeonato brasileiro. Apesar de sermos o primeiro time, até além da seleção, ter um título intercontinental. E o primeiro clube foi o Vasco, dentre outros. Eu não vou ficar aqui falando da história do Vasco. Eu estou querendo focar com vocês no Candinho, na nossa luta, na nossa essência. Por que você está falando isso, careca? Porque foi resgatado por um grupo de torcedores vascaínos que fizeram várias e várias procuras e descobriram que o local de fundação do Vasco foi aqui pertinho de casa. Rua Sacadura Cabral, 345. Foi ali que o Vasco foi criado. Foi ali que surge o Vasco. E hoje a gente só tem esse espaço, apesar de, lá atrás, em 2020, a gestão do Salgado falar que iria absorver esse espaço. Mentiram mais uma vez. Eu tenho vídeo aqui falando sobre isso. Está passando o card aqui, para você que não assistiu. Só foi conseguido manter entre os vascaínos por torcedores. Olha isso, cara. Torcedores, o grupo lá dos Guardiões da Colina, souberam, fizeram pesquisas, souberam onde era o local da fundação do Vasco, fizeram um museu lá. Cara, tem fotos e mais fotos aqui, várias pessoas ilustres dentro do clube, inclusive o Roberto Dinamite, foram lá no museu. O museu foi inaugurado, passaram tudo isso a limpo para a gestão lá do Jorge Salgado. O que eles fizeram? Ó, cagaram. O Clube de Regatas Vasco da Gama, na figura do Jorge Salgado, não pôde administrar o Candinho. E o Candinho é administrado por torcedores hoje. Oh, meu Deus do céu, cara. Gente, pelo amor de Deus, esse povo roxo e amarelo não tá nem aí pro Vasco. Eles pensam em interesses pessoais. Mas, careca, por que você cita amarelos? Porque eles participavam dessa gestão. Quando venderam o Vasco, quando tudo isso aconteceu, quem estava lá eram roxos e amarelos. E um dos principais responsáveis por o Candinho, local de fundação do Vasco, não ter virado um restaurante japonês, foram Pedro Strozenberg e o Mauro Abdon. E hoje, esses dois fazem parte do movimento da qual eu faço parte também. Glória a Deus. Queria muito que meu pai fosse vivo para poder ver o orgulho que eu tenho de participar desse movimento. No Candinho, irmão, no local de fundação do Vasco, agora, no sábado, a gente tem uma oportunidade de se reunir, de confraternizar e de propor algo em favor do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está esquecido, que está no limbo. A nossa associação foi colocada em recuperação judicial por causa de uma porra de uma SAF, por causa de uma ruptura que fizeram com o clube. Tiraram o futebol da associação na esperança e na premissa de que não, a gente vai criar um CNPJ novo, longe de dívidas, cheirando a leite, sem dívida nenhuma. Sabe o que fizeram? Em 124 anos, o clube associativo conquistou 700 milhões de dívidas. Em 2 anos apenas de Vasco SAF, já dobrou. A gente conseguiu isso, o mesmo número, dobrou as dívidas do clube. Colocaram tanto o associativo quanto a SAF na recuperação judicial. Se não tivesse SAF, a gente não estava em recuperação judicial não, meu amiguinho. Para com isso. Existem vários clubes com as dívidas muito maiores do que o Vasco que não se tornaram clube empresa.
O Vasco foi o único clube grande, nacional, com torcida. Em qualquer estádio que o Vasco for, tem torcida aí grande, tá? Não é torcida pouca, não. O Vasco foi o único clube nacional grande a se tornar SAF. Ah, o Botafogo, careca, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Bahia. Não se comparam. Não dá pra comparar. Não são clubes iguais ao Vasco. Me desculpa, mas não é, irmão. Não é. Para eles talvez sejam. Para esses torcedores, sim. Mas não é. Pergunta para qualquer outro torcedor de outro time. Não tem a grandeza que o Vasco tem. Sempre tivemos acima desses clubes. Sempre tivemos acima. Seja em títulos, seja em receitas, seja em receitas vindas da TV. Quando tinha lá o Clube dos 13, a gente sempre estava no topo. A gente nunca esteve embaixo para ser comparado a Botafogo, Bahia, Cruzeiro, Atlético. Sinto muito. Talvez, esportivamente, hoje, falando dentro de campo, esses clubes tenham conseguido chegar no patamar que era nosso lá de trás. Talvez hoje, esportivamente, a gente esteja atrás desses clubes. Mas de grandeza, irmão, sinto muito. Se você, torcedor do Vasco, que está indignado com isso tudo, que não consegue, mesmo sendo sócio estatutário, porque hoje a votação é online, seja torcedor, você está indignado, você não aguenta mais isso, irmão, junte-se a nós, cara. O Movimento Vasco do Povo é uma associação. Nós temos um CNPJ. Essa associação foi criada para levar de volta o Vasco aos vascaínos, já que a gente não consegue fazer nada dentro do clube. Hoje você vê aí, tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo, eu nem vi, cara. Eu nem vi. Não dá. As pessoas que entram dentro do Vasco hoje, elas são totalmente autoritárias. O Vasco tem 5 poderes, mas na verdade só tem um, que é a diretoria administrativa. Ninguém manda em porra nenhuma, ninguém fala nada, ninguém ouve ninguém. Somos um clube hoje dividido dentro dos poderes do próprio clube. Querem criar uma SPE e depois da SPE, que é legal, tá? A SPE é legal. Eu já falei isso, tem que ser criada, não tem jeito. Para ter a reforma do jeito que eles querem, precisa criar uma empresa nova para administrar o estádio. Tudo bem. E o Renato Brito várias vezes já falou, olha, quando a SPE morrer, vamos continuar sim, porque tem que ter uma empresa mandando no estádio. Mandando no estádio, vai tomar no cu, rapaz. Porra, diante de tudo que a gente tá vendo, tu quer outra empresa? Já não basta a 777, EICAP, já quer outra. Não, vamos criar outra empresa. Ah, para, cara, o Vasco é dos vascaínos, a gente não precisa disso, porra. Ah, não, porque lá na Arena MRV, que não sei o quê, foda-se, aqui é Vasco. O Atlético Mineiro não se insurgiu lá atrás, não. Contra o racismo. O Atlético Mineiro não tem a história do Vasco. O Atlético Mineiro, Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, caralho, não são Vasco. Nós somos diferentes, cara. Tá na hora da gente recuperar isso de volta, trazer isso pra nós. Ou a gente vai ficar se comparando sempre com os outros, sem ser iguais, porra. Ah, porque o estádio do fulano é assim, do Beltrano, do Ciclano também. Ah, o do Beltrano, do Ciclano, do fulano, são iguais a nós? Eles construíram um estádio com o dinheiro dos seus torcedores, né? A história que a gente tem do nosso estádio, eles têm? Foi com suor. Foi com suor dos seus torcedores que foi criado o estádio deles? Não, não foi, irmão. Não foi. Aqui foi. O Vasco todo é diferente. A gente não pode ser igual, caralho. Amigos, sábado estarei lá. Dia 14 agora, sábado, 10 horas da manhã, Movimento Vasco do Povo, uma reunião no local de fundação do Vasco. Isso é simbólico, isso é emblemático, isso é foda. Onde o Vasco surgiu, onde o Vasco nasceu, teremos um movimento para resgatar o Vasco de novo. E eu conto com você. Tamo junto, forte abraço, fui, depois eu volto.